Então, nessa sequência, a gente vai apresentar alguns destaques desse framework React. A primeira coisa que eu vou destacar no React é a organização do código. E essa organização, na interface do front-end, se deve ao conceito de componentização. Interessante que esse conceito ele surgiu com o React. E, sem dúvida alguma, o benefício que ele traz é a organização do código. A componentização ela se constitui na divisão de partes do nosso código em componentes isolados, cada um deles com funcionalidades específicas. Observem bem. Este nosso exemplo. O código que representa toda a aplicação, ou seja, tudo que está em volta desta borda da laranja, né? Dessa figura que vocês estão vendo aí, que chamamos de app, é considerado um componente. Então, toda essa parte laranja e tudo que está dentro desse, vamos chamar isso de formulário, tudo isso aí, a gente chama, na verdade, de componente. Agora, você observa que esse formulário que está dentro do app, em volta dessa borda verde, que nós chamamos de comment form, né? Esse pedacinho aí à esquerda, digamos que fosse destinado para registro de comentários, né, nessa aplicação. Ele também é um componente. No entanto, é um componente com uma característica isolada e com funcionalidade específica e que aparentemente não interfere no restante da aplicação. Aí você observa que a aplicação ela é composta também por outros componentes, com a mesma característica desse formulário comment form. Portanto, consideramos um componente algo que possui uma funcionalidade específica dentro da nossa aplicação, como um formulário, por exemplo. Então, dentro do nosso app, a gente tem um formulário e a gente vai ter ali vários componentes formulário e dentro desse formulário outros componentes. Né? Um componente, normalmente, ele é constituído por um conjunto de lógica, que, quando isolada, não interfere no restante do código da aplicação. Isso aqui é interessante. De um código HTML, por exemplo, né, que nós chamamos de código estrutural, e de um código CSS, que vocês conhecem bem, que nós chamamos de código de estilização. Então, a gente cria um componente para cada coisa, e a gente isola esses componentes. Ele pode ser isolado do restante de toda a aplicação, sem interferir no funcionamento, quando a gente cria esse componente. Então, nessa página aí que foi apresentada como exemplo, se for possível retirarmos o formulário comment form dessa página, e o restante pode continuar funcionando normalmente. Nesse caso, esse comment form, que é um componente específico, a gente dá essa característica de componentização. Ele constitui-se num componente. Tá? Então, tudo isso que vocês estão vendo aí, olha, tudo isso é componente. Então, quando você cria um formulário, a gente cria uma série de componentes. Tá? Bom, vamos lá. Continuando com os destaques, uma outra coisa importante é a divisão de responsabilidades. A responsabilidade das regras de negócio da nossa aplicação, por exemplo, cálculos, integração com meios de pagamento, acesso a banco de dados, entre outras coisas, isso não é atribuído ao nosso front-end, que é o que a gente está construindo. Isso é atribuído ao back-end, ou seja, não é uma coisa de responsabilidade do React, como o front-end, pois o front-end ele não tem responsabilidade sobre as regras de negócio. Vocês se lembram que naquelas nossas aplicações para web, o que a gente tinha? A gente construía os nossos formulários e dentro da própria aplicação a gente construía as nossas regras de negócio.
tá? Criávamos o nosso controller, nós criávamos o nosso repositório, onde ficava a parte de banco de dados. Tá? No caso do React, isso é diferente. Tá? Por quê? Porque o React, a preocupação dele é somente com o front-end. Ele não se preocupa, a gente não tem preocupação com relação ao front-end. Né? Imagina uma aplicação que vai implementar um carrinho de compras, como um comércio eletrônico. Né? Considere que o usuário ele pode aplicar um cupom de 20% de desconto sobre uma compra. Esse cálculo referente ao cupom de desconto, ele não vai ser, a gente não vai fazer isso dentro desse front-end usando o React. Por quê? Porque isso é papel do back-end. O papel desse processamento é do back-end. É onde nós vamos construir as nossas APIs. É o que a gente vai estudar naquela nossa outra disciplina, em que a gente vai trabalhar a parte do servidor, cliente-servidor. A responsabilidade do front-end, no nosso caso o React, é apenas de exibição de dados e de não realizar processamentos referentes a regras de negócio. Tá? A coisa aqui ela é muito bem dividida, muito bem separada. O front-end ele só trata, o React ele só vai tratar da parte de front-end. Ok? Bom, e para finalizar essa parte, a gente destaca também o fato de que nesse contexto de desenvolvimento de aplicações que envolvem o React, a gente pode ter uma API com múltiplos clientes. Ou seja, um app desacoplado. Observe nessa figura, a gente tem um back-end que pode ser consumido por uma aplicação mobile, por uma aplicação web. Certo? Isso significa que quando a gente cria a nossa API REST, que é o que a gente vai estudar lá na outra disciplina, que é responsável por toda a regra de negócio da nossa aplicação, essa mesma API vai servir ao nosso front-end React de duas formas diferentes. Uma para o cliente mobile, como vocês estão vendo, por meio do React Native, que a gente vai estudar nessa disciplina, e outra por um cliente web, por meio de recursos React.js. Ou seja, é uma abordagem em que dois clientes, observem, o cliente mobile e o cliente web, né, dois front-end, estarão consumindo uma mesma API. Numa outra abordagem, na abordagem de um sistema web, como o que nós fizemos no período anterior, nós não utilizávamos esse conceito. A gente não separava o back-end do front-end. E no nosso back-end, a gente desenvolvia também essa parte de exibição de dados da aplicação. Né? E aí o que a gente pode notar com isso? De que a gente perde em flexibilidade, como também em escalabilidade. Quando a gente trabalha nesse sistema web, a gente perde nesses quesitos. Quando a gente trabalha com essa divisão de papéis, como vocês estão vendo aí, nós ganhamos em flexibilidade, tá? Porque os papéis são isolados, e a gente ganha escalabilidade. Por quê? Porque essa nossa API, esse back-end, onde tem lá toda a parte de banco de dados, toda a parte de negócios, tudo isso vai servir a inúmeras aplicações front-end que a gente vai utilizar. Tá? Então, esse é um destaque importante desse estilo de programação que a gente vai desenvolver.